Olá, turma de Matemática Financeira, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre diagramas de capitais, também conhecido como fluxo de caixa. Esses diagramas fazem parte da linguagem da matemática financeira e auxiliam demais na interpretação de problemas. Então, o autor do livro, ele utiliza esses diagramas em vários momentos. Ele não utiliza exatamente os diagramas da maneira como é usual na matemática financeira. Então, eu vou explicar, essa explicação que eu vou fazer aqui agora, ela não tem no livro texto, mas é muito importante para uma compreensão melhor dos problemas envolvendo matemática financeira. Então, relembrando da exposição anterior, falando sobre juros compostos, a gente viu que se você tiver um capital C aplicado a uma taxa de juros I por N períodos, vai resultar um montante dado por essa expressão, C igual a 1 mais I elevado a N. Ao utilizar diagramas, esses fluxos de caixa, que o pessoal da área contábil utiliza, nós podemos utilizar um diagrama que nos ajude a compreender essa situação. Então, esses diagramas são formados por retas horizontais que representam o tempo ou os períodos e setas verticais que representam os capitais, os investimentos, as retiradas, os pagamentos. Então, nesse caso aqui, no período inicial, no período zero, a pessoa que está, por exemplo, pegando dinheiro emprestado vai receber nesse dia um valor C. Então, eu vou utilizar aqui uma seta para colocar esse valor C. Então, valores positivos são utilizados com setas para cima. Então, nessa representação, dizendo que no período inicial entrou no meu bolso, eu tomei emprestado um valor C. Depois de N períodos, eu vou ter que pagar esse valor de volta, esse montante. Então, eu vou colocar aqui uma outra marcação na reta horizontal, chamando de N, ou seja, o período N. E agora eu vou colocar uma seta. Seta para cima quer dizer que são valores positivos, seta para baixo são valores negativos. Então eu vou colocar aqui um valor M, que é o montante produzido por esse capital a uma taxa de juros I por N períodos. E a gente colocou em algum lugar aqui do diagrama a taxa de juros, que é I. Esse diagrama também pode ser construído, dependendo do autor, com a seta, em vez de colocar a seta aqui para baixo, partindo do ponto N, você pode colocar a seta, eu vou fazer o diagrama para ilustrar, aqui em cima, mas ainda colocando ela para baixo. Ou seja, nessa outra interpretação, desse outro tipo de diagrama, a reta horizontal continua representando o tempo. Em todos eles, a reta horizontal continua representando o tempo. Então, você vai colocar reta horizontal. No período zero, você tomou emprestado um capital C, então você vai colocar uma seta para cima. E depois de N períodos, você vai pagar o montante, né, a dívida que esse capital produziu com uma taxa de juros I por N períodos. Então, no exemplo anterior, a gente colocou a seta para baixo, começando do eixo aqui do X, do eixo horizontal, que mede o tempo. Nesse aqui, a gente vai colocar a seta para baixo, mas de tal forma que o fim da seta é que chega aqui nesse ponto N. Então, faria uma coisa desse jeito. Aqui você tem um montante M. Então, é uma outra interpretação. Eu prefiro a de cima, porque você vê de cara que isso aqui é positivo, isso aqui é negativo. Esse outro você tem que prestar um pouco mais de atenção e ver que a seta está para baixo. Do ponto de vista de economia de papel, de livros didáticos, você vai ver muito esse exemplo aqui, porque observe que ele, um pequeno quadro, já colocou essa informação toda. E nesse outro eu precisei descer aqui um pouco o quadro, então gasta mais espaço no papel. Claro, se você quer produzir livro, quer economizar papel, a de baixo
parece mais interessante. Então, além dessas duas representações, tem uma outra terceira que não utiliza setas, mas coloca na reta valores positivos como sendo que as entradas e valores negativos como sendo as saídas de capital. Quando eu falo entrada de capital, quer dizer, se você tomou o dinheiro emprestado no período zero, vou colocar aqui o período zero, então aqui eu vou colocar um valor positivo C. E no período N, vai sair do seu bolso, você vai pagar aquele valor, eu vou colocar o valor menos M, com a taxa de juros I. Então, essas três formas são formas de você utilizar esse diagrama de capitais, também conhecido na prática como fluxo de caixa. O pessoal que mexe com contabilidade trabalha muito com isso, e o nome que é mais conhecido é como fluxo de caixa, no sentido de que você tem um caixa, né, uma empresa, o dinheiro, quando entra valores que recebeu pagamentos, são setas para cima, e quando sai valores, despesas, são setas para baixo. Todo fluxo de caixa, todo diagrama de capitais tem que ter nele qual é a taxa de juros, em algum lugar. Nós vamos fazer vários exemplos ilustrando como se utiliza esse diagrama de capitais. Só mais uma observação que eu acho muito importante com relação à linguagem da matemática financeira é que eu prefiro, em vez de utilizar os valores montante, capital, como é feito no livro do ensino médio, eu prefiro utilizar a anotação que é mais apropriada, com o sentido que, como eu falei na primeira exposição, que a primeira lição é que o valor do dinheiro do tempo ele não é estático, ele vai se modificando. Então, nesse contexto dessa interpretação, quando nós formos fazer os diagramas, então o eixo horizontal representa o tempo, você vai colocar os períodos. No período atual, hoje, que é o período zero, eu tenho um valor chamado de AD atual. Depois de N períodos, nós vamos ter que esse valor atual que, por exemplo, entrou no meu bolso hoje, vou ter que pagar depois de N períodos, vai ser um valor futuro. Há uma taxa de juros I. Então a gente viu na exposição anterior, quando a gente falou sobre juros compostos, que a expressão para você encontrar o valor futuro, né, que é o montante, vai ser o capital inicial A vezes 1 mais a taxa elevado a N. N é essa informação que está colocada aqui, I é a taxa de juros, A é o valor do capital atual e F é o valor futuro. Ao fazer isso, você observa que um valor atual hoje, depois de N períodos, é equivalente a um capital F, um valor futuro F, dado por, multiplica o valor atual por 1 mais I elevado a N. Nessa igualdade aqui, a gente pode isolar o A. Se a gente isolar o A, nós vamos ter que A vai ser igual a F dividido por 1 mais I elevado a N. E agora nós vamos pensar em termos de progressão geométrica. Lembrando que isso aqui são termos da progressão geométrica. Então, avançar um valor atual, um capital, por N períodos, corresponde a multiplicar esse capital por 1 mais I elevado a N. Da mesma maneira que para progressões geométricas a gente fez esse tratamento. Avançar N termos era multiplicar o primeiro termo pela razão elevada a N, que é o que ocorre aqui. Lembrando que esse A é o primeiro termo da progressão, a razão é 1 mais I. Retroceder termos, se eu tenho esse termo aqui F, que é o termo de ordem N, e eu quero retroceder N termos, retroceder voltar, a gente dividia pela razão elevada à quantidade de termos que a gente quer retroceder, que é N. Então, essa ideia ela vai ser muito útil quando se trabalha com diagramas, porque problemas que aparentam ser extremamente complicados, quando você faz esse diagrama e lembra dessa parte de avançar termos, ou seja, avançar, no caso de progressões geométricas, a gente fala de avançar termos. Aqui nós vamos falar avançar o capital ou retroceder no tempo. Então, no período atual, eu tenho um capital A, depois de N períodos, ele vai ser um montante F, o valor futuro, dado para a expressão
o valor atual multiplicado por 1 mais elevado a n. Porque eu avancei. Avançar para a direita multiplica. Retroceder, você vai dividir pela razão elevada à quantidade de termos que você retrocede. Uma outra observação é que esses diagramas, eles são diferentes. Por exemplo, se esse aqui for um diagrama dizendo que no dia de hoje, atualmente, eu fiz um empréstimo de valor A, para a pessoa que está emprestando, ele não vai receber esse valor, ele vai sair do bolso dele esse valor. Então, os diagramas eles são de acordo dependendo das pessoas envolvidas. Então, por exemplo, se eu for fazer um diagrama para a pessoa que me emprestou no dia de hoje R$, então para a pessoa que está emprestando, no dia de hoje vai sair do bolso dele R$. No meu, lembrando aqui, no meu entrou, hoje eu recebi R$. Depois de N período eu vou pagar, vai ser negativo. Já para a pessoa que está emprestando, vai ser um pouco diferente, né? No dia de hoje vai sair do bolso dela R$, ela vai emprestar, ou a empresa vai ceder isso. E depois de N períodos, ela vai querer receber o valor futuro, que é dado por A vezes 1 mais I. Essas expressões não mudam, o que muda apenas o formato do diagrama. Com a taxa de juros dada aqui, sempre tem que ter no diagrama. Então, esses diagramas ilustram como você monta um problema. É até mais fácil. Por exemplo, vou fazer um exemplo aqui, o exemplo do livro, o exemplo 3.4. O exemplo 3.4 é o seguinte, vou colocar aqui em tela. A gente já fez o exemplo 3.1, 3.2, 3.3. O exemplo é o seguinte, Geraldo tomou um empréstimo de R$300 a juros mensais de 5%. 2 meses após, Geraldo pagou R$150. E 1 mês após a esse pagamento, liquidou seu débito. Qual é o valor desse último pagamento? Essa é a questão 3.4, o exemplo 3.4. Bem, então, eu vou fazer aqui um pouco diferente os diagramas que o livro fez, tá? Mas depois eu vou colocar o diagrama que o livro fez. Então, vamos primeiro entender a questão. Fala que Geraldo, com imagem é melhor. No dia de hoje, ele fez um empréstimo de 3 garopas, R$300. Aí, 2 meses depois, ele pagou R$150. Então, se ele pagou R$150, isso quer dizer que ele ainda não pagou tudo, né? Ele está devendo alguma coisa. Ele pagou R$150. Então, ele pegou 300. Depois de 2 meses ele pagou 150, então ele vai ficar devendo um valor, né? Mais que 150, porque teve uma taxa de juros de 5% na negociação. Então agora eu vou colocar no diagrama para ilustrar como o diagrama ajuda a compreender a questão. Então, vamos colocar um eixo horizontal para representar o tempo. E na data de hoje, ele tomou R$300 emprestado. Então entrou no bolso dele R$300. Esse diagrama que eu vou fazer é o diagrama para Geraldo. O diagrama para a pessoa que emprestou dinheiro para Geraldo seria com as setas, o contrário dessa aqui. Então, na data de hoje, ele entrou no bolso de Geraldo e tomou emprestado R$300. 2 meses depois, que é o período 0, tem o período 1, período 2. 2 meses depois, ele pagou R$150. Então, vai sair aqui do bolso de Geraldo 150. Observe que eu fiz a seta de 150 menor do que a de 300. Em geral, também tem pessoas que fazem isso. Valores muito maiores têm setas, valores maiores que outros têm setas maiores do que aquele outro. Então aqui o ideal seria fazer esse 150 exatamente com metade do valor, essa seta com metade do tamanho dessa outra. Mas não precisa ser tão perfeccionista nesse ponto. Apenas faça uma seta um pouquinho menor, se você desejar, não é obrigado. Tem gente que coloca todas as setas do mesmo tamanho. Então, a taxa de juros no problema é 5%. E vamos ler mais uma vez o problema, porque tem que ler várias vezes. Então, Geraldo tomou um empréstimo de R$300. Então, hoje, R$300. A juros mensais de 5%. 2 meses após, Geraldo pagou 150. E 1 mês após, ou seja, no período 3, ele
liquidou a dívida, ou seja, ele pagou todo o resto que devia. Então vai ter um outro valor aqui que eu vou chamar de P. Ele fez um pagamento e liquidou a dívida. Então, olhando para o diagrama, a gente entende que houve uma negociação. No período inicial, a pessoa envolvida na negociação recebeu R$ 300. Depois de 2 meses, pagou R$ 150. E no terceiro mês, pagou mais um outro valor e com isso liquidou a dívida. Ou seja, esses dois pagamentos são equivalentes a esse valor de R$ 300, mas sempre em mesmos períodos. Na primeira lição que a gente viu, que eu sugeri que vocês poderiam me ganhar R$ 10 quando você me emprestava 100 para receber 110, aqueles R$ 110 teria que ser devolvido em algum momento, que eu não estipulei quando. Imagine só que eu tivesse dito que só ia pagar quando você se formasse. Será que todo mundo ia concordar? Se fosse para pagar no mês que vem, provavelmente todo mundo ia concordar. Valores só se comparam no mesmo período. Eu não posso dizer aqui que esses R$ 150 vale R$ 150 nesse período zero, porque teve uma taxa de juros de 5% ao mês. Somente se compara valores em um mesmo período. Então, se eu quero determinar quem é esse P, eu tenho que transportar, como eu falei, todos esses valores para um mesmo período. Ou seja, esse R$ 300, eu tenho que saber quanto é que ele vale, por exemplo, no terceiro período. Esses R$ 150 no terceiro período. Então, todos os valores têm que serem tratados em um mesmo período. Então, vamos fazer isso. Usualmente, quando eu dou essa aula presencial, eu peço para os alunos terem ideia de como fazer a questão. A grande maioria faz o seguinte. Eles pegam R$ 300, se é 5% ao mês, calculam essa dívida de R$ 300 em quanto ela se transformou em 5% ao mês. Então você vai poder encontrar aqui 300 vezes 1 mais i elevado ao quadrado. Aí subtrai de 150. E depois disso vê com a taxa de 5% ao mês o quanto esse valor cresceu em 1%. Em um mês, né, a 5% ao mês. Então, em geral, é assim que os alunos fazem essa questão quando esse curso é presencial. Eu dou um tempo para os alunos pensarem, mais uma vez eles pegam os R$ 300, verifica quanto ele cresceu em 2 meses, né? Você faria assim. Então, nesse período 2, esses R$ 300 passaria a valer 300 vezes 1 mais a taxa, 5%, que é 0,05. Como são 2 meses, né, de 0 para dar. Então, esse valor aqui é quanto vale R$ 300 2 meses após. Está vendo que eu não disse que aqui vale R$ 300? Nesse período 2, R$ 300 corresponde a 300 vezes 1 mais 0,05 elevado ao quadrado. Aí desse valor você vai subtrair o que foi pago, R$ 150, e você tem agora esse valor aqui. Feito isso, você vai pegar agora esse valor, que é esse termo, que eu não vou fazer, não, vou só colocar aqui, tá? E depois você vai pegar ele e vai ver quanto ele cresceu em mais um período. Então esse valor aqui todo, você vai multiplicar ele, né, em um período, é 1 mais a razão, mais a taxa, que é 0,05, elevado à quantidade de períodos. Daqui para cá só tem um período. Pronto. E esse valor aqui tem que corresponder ao valor do pagamento. É uma forma de fazer direto. Nós não vamos fazer dessa maneira porque eu quero ilustrar a ideia de você avançar ou retroceder capitais. Eu vou fazer conforme o livro fez, tá? Ele faz todas essas contas no período zero. Ou seja, eu vou ver quanto equivale 150 no período zero e quem é o valor de P no período zero. Você pode escolher qualquer um deles, tá? Eu vou fazer igual o livro fez, escolhendo no período zero. Como exercício, vocês podem fazer escolher todos no período 3. Então vamos lá. Qual é o valor correspondente aos R$ 150 que está no período 2, no segundo mês, no período que o dinheiro foi emprestado, no período zero? Então, para fazer isso, vou fazer agora bem devagarzinho, depois a gente vai fazer isso mais rápido. O que está acontecendo é o seguinte, eu quero saber qual foi, aqui tem 150, no período 2, 1, 0. E eu quero saber qual é o valor que no período 0 fez corresponder a uma taxa de juros de 5%, o valor de 150. Qual é esse valor que eu vou
colocar aqui, que eu vou chamar de valor atual. Então, como eu acabei de explicar antes, é certo que você pode utilizar aqui a fórmula de juros compostos, né? Dizer que A vezes 1 mais I elevado a 2, porque são dois períodos, é igual a 150. Você poderia fazer logo assim. O valor atual, né, o capital inicial, multiplicado por 1 mais a taxa, 1 mais 0,05 ao quadrado dos períodos, tem que ser igual a 150. E aí você encontra quem é A dividindo por 150 por esse termo. Mas a gente tem que se familiarizar com a linguagem da matemática financeira. Eu vou retroceder esse valor aqui 2 períodos. Então, avançar períodos, você multiplica por 1 mais I elevado à quantidade de períodos. Retroceder, você vai simplesmente pegar esse valor e dividir pela 1 mais a taxa elevada à quantidade de períodos. Como são 2, então esse valor aqui é exatamente, que é você isolar o A aqui, igual a o valor futuro dividido por 1 mais a taxa, 1 mais 0,05 ao quadrado, que é quando você isola o A aqui. Mas o ideal é você se acostumar com esse pensamento, com essa linguagem, essa forma técnica de trabalhar. Eu vou pegar esse termo 150 e transportar para o período zero, então dá esse valor. Da mesma maneira, como eu tenho aqui o valor P, que eu não sei quem é, agora eu vou transportar ele para o período zero. Quantos períodos nós temos? Nós temos 3 períodos. Então eu vou pegar P e vou dividir por 1 mais a taxa elevada a 3. Eu não vou mais nem fazer essa conta aqui. Então, quando eu transportar o valor 150 para o período zero, para poder comparar com 300, eu vou pegar o 150 e dividir por 1 mais a taxa ao quadrado. Que foi o que a gente fez aqui. 1 mais a taxa chegada. Para transferir esse valor P, nós vamos pegar ele e dividir por 1 mais a taxa, 1 mais 0,05, elevado a quantos períodos nós vamos retroceder? 1, 2, 3. 3. E quando eu somar isso com esse 150, também transporta para o período zero, que é esse termo aqui, 150 dividido por 1 mais a taxa elevado ao quadrado, esse valor tem que ser igual, tem que corresponder, agora sim, esses dois valores transportados para o período zero tem que corresponder ao valor original da dívida, que era R$300. Então tem que ser igual a 300. E agora, para resolver essa equação, é só multiplicar tudo por 1,05 elevado ao cubo e passar esse termo para o primeiro membro. Então, eu não vou fazer aqui as contas, tá, pessoal? Mas você pode multiplicar tudo por 1,05 elevado ao cubo, você vai ficar aqui P mais 150 vezes... Eu estou multiplicando tudo por 1,05 elevado ao cubo. Aí aqui vai dar 1, né, para você cancelar. 1,05 elevado ao cubo dividido por 1,05 elevado ao quadrado dá apenas 1,05. Igual a 300 vezes 1,05 elevado ao cubo, que estamos multiplicando tudo por esse termo. E agora é só passar esse termo do lado de cá subtraindo e fazendo as contas na calculadora. Vocês precisam de uma calculadora para fazer essas contas, tá? Porque olha, vai ter muita conta desse tipo. E todo mundo tem que usar a calculadora. Para fazer essas contas na mão não vai dar muito trabalho. E vai ter situações que não dá para fazer na mão. Tem que utilizar a calculadora. Dá 189, aproximadamente 189 e 79 reais. Aproximadamente esse valor. O autor do livro, ele fez o seguinte, além de... Ele fez exatamente o que a gente fez, mas ele não colocou um diagrama só. Ele colocou 2 diagramas para dizer que os 2 diagramas representavam formas equivalentes de interpretar o problema. Que é o que eu vou fazer aqui agora, tá, pessoal? Vocês podem fazer também como o autor do livro faz. Todo mundo pode fazer, não tem nenhum problema não. Pode até ser mais interessante fazer como ele faz, embora não seja tão usual. Ele fez o seguinte, no primeiro diagrama, Geraldo tomou um empréstimo de R$300. E ele, então esse aqui representa que Geraldo, nesse período zero, recebeu R$300. Nesse outro diagrama, vai colocar os diagramas dos pagamentos.
Então, no período 0 não teve nenhum pagamento, nem no período 1, mas no segundo mês teve um pagamento de R$ 150. Agora eu vou colocar aqui para cima. 150. E no terceiro mês teve um outro pagamento, que eu não sei quem é esse pagamento. Em cada um deles a taxa de juros é de 5%. Então, olha, esses dois diagramas, se você juntar eles e colocar que pagamentos são setas para baixo e recebimentos são para cima, transforma exatamente no diagrama que a gente fez para o problema. Originalmente ele recebeu 300, 2 meses depois ele pagou 150, no terceiro mês ele pagou P. O professor, autor do livro, professor Morgado, ele utilizou esse outro diagrama. Vocês podem também utilizar os diagramas conforme o livro faz. Nos exemplos do livro, ele vai continuar colocando esses diagramas. Tá? Não tem nenhum problema. O diagrama é uma coisa pessoal. Tem até gente que faz assim, ó. Em vez de colocar, como a gente fez, para cima e para baixo, coloca tudo para cima. Mas ele entende o que significa aquilo. Quando for problemas mais simples, ou seja, a outra forma que algumas pessoas fazem, em vez de colocar essa aqui para baixo, como a gente colocou, é colocar essa tudo para cima. Aí ele entende, aqui nesse mês recebeu 300 e depois pagou. Porque ele está fazendo, ele entende. Mas quando for problemas, que tenha uma hora tem pagamentos, como esse, e tem horas que tem recebimentos, que há uma variação muito grande dessas setas, aí aquela ideia já não serve, tá? Então, esses diagramas são coisas pessoais para vocês compreender o problema. Então, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Eu sugiro, porque vocês são professores de matemática, vão dar aula disso um dia para o pessoal do Banco do Brasil, Caixa Econômica, se acostumarem com a linguagem técnica, a linguagem que eles estão acostumados. Então, essa aqui é mais adequada. O que o autor do livro fez não está errado, né? Até porque o professor Morgado tem bastante autoridade sobre esse conteúdo. Mas tem que fazer dois diagramas e quem quiser fazer também não tem problema nenhum, tá? Eu aceito do mesmo jeito. Vou fazer mais um exemplo, que é o exemplo 3.5. Esse exemplo 3.5 é um exemplo prático que ocorre com nós no dia a dia. Você vai comprar um celular. Esse é o exemplo, a compra de um celular. Esse celular tem duas formas de você fazer a compra dele. Você pode pagar em 3 prestações de R$ 100. Então, essa é a primeira forma de pagamento. Chegou lá. Mensais, a gente já compra um mês aqui no Brasil, né? Tem aqui 3 prestações mensais de R$ 100. Essa é uma forma de pagamento. Com entrada, tá? Você deu a entrada de R$ 100, aí num outro mês mais 100 e no outro mês mais 100. Então, essa é uma forma de pagamento. 3 prestações. Vou até colocar aqui. A primeira forma de pagamento são 3 prestações de R$ 100 com entrada. A outra forma de pagamento em vez de ser 3 de 100, vai ser 3 de R$ 51. Fui pegar as notas. Então, a outra forma de prestação são 6 prestações de R$ 51. 2, 3. Então, o que é melhor? Se fosse você, o que é melhor? Pagar 6 prestações de R$ 51. Aqui tem 6,51, tá, pessoal? Ou 3 de 100. Ou seja, na primeira você dá uma entrada de R$ 100 e mais 2 de 100. Nessa aqui você dá uma entrada de R$ 51. Aí todo mês fica pagando R$ 51. Então, qual é a melhor forma de pagamento? Esse tipo de questão, ela é prática, você vai usar isso no dia a dia. Esse livro, pessoal, ele não tem uns conteúdos separados por tópicos, como você vê em outros livros de matemática financeira. Mas os exemplos que ele traz são exemplos bem importantes, porque são coisas que acontecem no dia a dia e você vai ganhar dinheiro com isso. Bem, então a questão é essa. Thelma, ela tem 2 opções de compra de um celular. 3 de 100 ou 6 de 51. Para a Thelma, o dinheiro rende 2% ao mês. Ou seja, ela tem alguma forma de rendimento que, se ela tiver R$ 100 no mês, depois de um mês, esse valor se transforma em
R$ 100 mais 2% dá R$ 102. Então, nesse caso, qual é a melhor opção de pagamento? Então, nós vamos construir agora o diagrama dos dois diagramas e fazer as contas, comparar os dois valores. Então, na primeira forma de pagamento, ela vai pagar... Nesse caso, eu vou colocar todos positivos, tá? Só para ilustrar que não é obrigado você colocar positivo e negativo, porque é uma coisa um pouco pessoal. Então, ela pagou R$ 100 aqui, R$ 100 no segundo mês e R$ 100 no terceiro mês. E a outra forma de pagamento, que agora são duas formas de pagamento, são 6 prestações iguais mensais de R$ 51. Então, você tem aqui a primeira, 51. Isso aqui, digamos que é para o dono da loja, tá? Vai receber R$ 100 hoje, R$ 100 no segundo mês. Não, R$ 100 hoje, R$ 100 um mês depois, R$ 100 outro mês. Então, para o dono da loja, a pessoa que está vendendo, vai entrar R$ 100 nesse procedimento. Mas para a pessoa que comprou, seria diferente disso, né? Vou colocar aqui mais uma de 51. Reticências são, no caso, termina em 5, né? Porque são 6 prestações começando do zero. Bem, então, nesse caso, para a gente comparar valores, só se compara valores em mesmos períodos. Nós podemos pegar todos esses valores e transportar para o mesmo período e, a partir disso, comparar em qual dos dois os valores do pagamento é menor, né? No caso que é menor, quer dizer que é melhor para a pessoa. Vou fazer igual ao autor do livro, nós vamos transportar todos esses valores para o período 2. Então, como é que eu transporto, por exemplo, todos os valores para o período 2? O valor 100 já está no período 2, então ele não se modifica. 100. Esse valor de 100 no primeiro mês, se eu vou transportar ele para cá, ou seja, quanto é que ele vai valer no mês posterior, é só multiplicar 100 por 1 mais a taxa, né? Porque é apenas um mês. Ou se você pensar em termos e avançar termos, eu estou avançando aqui um termo, vou multiplicar pela razão, que é 1 mais i. Então vai ser 100 vezes 1 mais a taxa, que é 0,02. E esse primeiro termo, está no período zero, eu vou avançar dois termos. Ou seja, esse valor R$ 100 que hoje vale R$ 100, depois de 2 meses, a uma taxa de 2% ao mês, vai valer 100, que multiplica 1,02 elevado a 2. E como esses três valores agora estão no período 2, e eu quero saber quanto é a soma dos pagamentos, então eu vou somar esses valores. Então, somando esses valores, eu tenho quanto é que Thelma está pagando pelo celular, comparando todos os valores no período 2. Fazendo aqui as contas, na realidade eu vou pegar o valor aqui do livro, dá R$ 306,04. Então, se ele utilizar a primeira forma de pagamento, né, essa taxa de juros de 2%, ela vai pagar um valor que no período 2 corresponde a R$ 306,04. Aí vamos fazer agora a mesma coisa para esse outro diagrama. Nós vamos comprar todos eles no período 2, que isso aqui é da data focal, ou período focal, é onde todos os valores são comparáveis, são transportados e, portanto, comparáveis. Esse 51 já está nesse período, então ele continua 51. Já esse que está no período 1, quando eu vou transportar ele para a direita, ou seja, ele vai passar um mês rendendo aqui a 2%, então nós vamos multiplicar por 1 mais a taxa, então vai ficar 51 vezes 1,02. E esse está no período 0, se eu transportar ele dois períodos para cá, eu tenho então que multiplicar por 1 mais a taxa elevada ao quadrado. Então dá 51 vezes 1,02 ao quadrado. Agora, os que estão à direita do 2, digamos o período 3, como eu vou transportar ele para o período 2, eu vou ter agora que dividir por 1 mais a taxa. Então vai ficar 51 dividido por 1,02. Apenas elevado a 1, né? Porque só retrocedi um termo.
Já o próximo vai dar 51 dividido por 1,02 elevado ao quadrado. Né? De 4 por 2 retrocedi 2 termos. E o último, 51 dividido por 1,02 elevado a 3, porque de 5 para 2 retrocedi 3 termos. E agora eu posso somar todos esses valores e agora sim comparar com esse 306.4, porque todos esses aqui estão no período 2. Somando todos eles, o resultado dá aproximadamente, isso aqui é aproximadamente, R$ 303,16. Então, para a Thelma, é melhor pagar em 6 prestações, porque pagando em 6 prestações, no período 2, esse valor equivale a R$ 303,16. Pagando em 3 prestações, no período 2, esse valor corresponde a 306,04. Então, ela paga menos em 6 prestações. Observe que o que é melhor para a Thelma, às vezes não é melhor para Robervaldo. Imagine, por exemplo, que Robervaldo, o dinheiro rende para ele não 2% ao mês, rendesse, seja como nós, uma pessoa que não tem nenhuma fonte de rendimento desse tipo. Ou seja, digamos que colocasse assim na poupança que rende 0,5% ao mês. Se a gente fosse fazer as mesmas contas aqui, trocando o I de 2% para I igual a 0,5%, que é mais ou menos o que a poupança está rendendo, a gente vai observar que nesse caso seria melhor essa outra opção. É um exercício para vocês fazerem, tá? Façam essas mesmas contas, mas em vez de considerar I igual a 2% ao mês, considere I igual a 0,5% ao mês. E ou ainda a questão mais interessante, se for no seu caso, se o seu dinheiro rende para você, digamos, 1% ao mês, qual seria a melhor opção? Aí você faz a conta e vê. Bem, pessoal, então com esse vídeo a gente encerra com esse exemplo a gente encerra esse vídeo. E vocês podem fazer as questões do livro, mas em todas as questões do livro façam os diagramas. As questões que vocês vão postar lá no Moodle, todos têm que ter os diagramas, tá? Obrigado por assistir e até a próxima exposição.